Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao nosso programa semanal Mitologar. Estamos falando sobre mitologia chinesa e hoje nós vamos falar sobre Zhao Yun, também conhecido como o deus protetor da cozinha. Bom, com a chegada do mês do calendário lunar, que, a atmosfera festiva, a primavera, o ano novo chinês, o 20º, que geralmente é sempre no 23º dia do último mês, ou seja, uma semana antes do Festival da Primavera, todas, a China entra em contagem regressiva e esta é a altura de preparar as tradições dessas épocas festivas. E é justamente nesse período, no segundo mês do calendário lunar, também conhecido como Ano Pequeno, que é a altura de fazer limpezas e de comer caramelos. Na cultura tradicional, Zhao Yun, o deus da cozinha, ele é responsável por cuidar de cada família, dos animais e, mais importante, pelos fornos de cozimento. Regressa ao paraíso nesses dias para contar ao imperador de Jades as boas e más ações de cada família ao longo do ano. Ele sabe de todos os segredos e nada lhe escapa. Conversas indiscretas, disputas, zangações, conluios de servos ou de senhores, comidas roubadas, escondidos, saltar etapas durante o processo de confecção dos pratos complexos, rumores dispersos, escândalos, seja o que for, nada escapa dos olhos e dos ouvidos dos deuses da cozinha. Por esses motivos, quando chega a hora de ir ao paraíso para apresentar o seu relatório final, as famílias são repentinamente alertadas da sua partida iminente, apressando-se a preparar oferendas de comida para o deixar com boa disposição. Sim, até mesmo os deuses têm de ser subornados. Neste caso, o deus da cozinha parte após um banquete apropriado, com o qual inclui uma oferenda final muito pegajosa e doce. Estes doces desejam os humanos, que irão selar os lábios de Zhao Yun e adocicar-lhe a língua, fazendo com que regresse ao novo ano com bênçãos dos céus, após falar positivamente de todas as famílias. Em cozinhas de toda a China, os preparativos começam, pois Zhao Yun regressa para falar ao seu superior ao 23º dia do último mês do calendário lunar. Ele está encarregado desta missão anual há muito tempo, desde a dinastia Xia, mais de 2000 anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A dinastia Xia é a primeira dinastia com registros na história chinesa. Por isso é possível que Zhao Yun já existia bem antes dessa dinastia. Basicamente, o deus da cozinha tem sido guardião dos fornos desde os chineses começaram a cozinhar dentro de casa. O dia da sua partida sinaliza também um conjunto de preparativos para a chegada oficial da primavera, na semana seguinte. O seu retrato, geralmente esfumaçado por estar próximo ao forno o ano inteiro, é retirado, revestido com mel e queimado para o enviar na sua jornada. No ano novo, um novo retrato é colocado na parede. Enquanto isso, a cozinha e seus habitantes ficam muito ocupados. Há até uma rima popular em chinês que ilustra tudo isso. 23 caramelos de abóbora, 24 limpeza de primavera, 25 hora do tofu, 26 fazer estufado de vaca, 27 matar o frango, 28 preparar a massa, 29 cozer os pães, véspera de ano novo ficar acordado até tarde, dia de ano novo celebrar. Que rima, não? Assim, Zhao Yun sai repleto de caramelos do formato de abóboras, as vassouras entram ao serviço no dia seguinte para remover qualquer vestígio de pó ou sujeira. As meninas mais capazes farão recortes com papel vermelho mais auspicioso, frutas e flores,
os caracteres chineses para a felicidade e a primavera, imagens de cervos e morcegos e outros ícones de boa sorte são colocados nas janelas e paredes. Aqueles com melhor caligrafia serão chamados a escrever dísticos para atrair a boa sorte, que serão colocados sobre as portas. Tudo em papel vermelho. Enquanto isso, um festim será preparado com a matança de galinhas, patos, porcos, cabra e tofu. Outra tarefa importante é a confecção de pães. Os pães a vapor são outro componente importante na dieta diária o ano todo. Mas os pãezinhos do Ano Novo chinês serão decorados com tâmaras e moldados em obras de arte. Nas regiões do sul da China, um bolo de arroz glutinoso com o nome de Niangao é também preparado. A receita básica é um xarope dourado e massa de arroz glutinoso. Ocasionalmente, feijões vermelhos e leite de coco são adicionados à mistura, colocada dentro de receptáculos revestidos de folhas de bambu ou de coco. Durante esses dias, moldes elaborados de gelatina são usados para dar forma aos bolos, sendo os moldes de peixes os mais populares, dado que a palavra peixe em chinês corresponde a uma homonófona para abundância. Rituais e comidas simbólicas tornam-se parte das celebrações e, apesar de alguns serem simplesmente baseados em superstições, continuam sendo reconfortantes e parte das tradições que tornam o Ano Novo tão especial. Então vamos observando, gente, que diante destas primeiras palavras, vamos mostrando para nós essa importância do alimento, da comida, da organização da cozinha, da limpeza, da produção do alimento em si, da virada de um ano para o outro. Todo esse cuidado mostra o quanto que esta divindade, ela representa e ao mesmo tempo um significado essencial na vida. Porque quando nós falamos de comida, nós falamos de alimento, alimento que alimenta o corpo, mas a crença que alimenta a espiritualidade. Portanto, nós vamos entendendo dentro desse critério de várias associações do cotidiano de uma cozinha. Muitas vezes no nosso mundo moderno nós não damos atenção. Por que nós não damos atenção? Porque nós acostumamos, de certa forma, a entender que o que acontece dentro de uma cozinha é algo cotidiano, ou até mesmo feito mecanicamente. Mas aquilo tem um significado na vida. Não é na mesa da cozinha que a família se senta para se alimentar. Talvez seja o primeiro contato do dia, é o café da manhã com a família. E aí, quem pergunta se dormiu bem, o que tem para fazer durante o dia, se vai para a escola, como está a escola, como está o trabalho do marido, da esposa, se a esposa é a liderança do lar, o que está faltando para casa, quando o marido vai sair, se ele voltar do trabalho e traz para casa aquilo que está em falta ou aquilo que está para acabar. Então são coisas que passa batido na nossa vida e muitas vezes não damos valor. O valor de congregar o que nós chamamos muitas das vezes da sociabilidade familiar. Aliás, isso ultrapassa a família, né? Por exemplo, você vai fazer um churrasco de fim de semana, você convida os seus amigos. A mesa do churrasco é uma mesa de congregação. A mesa dos amigos, dos seus filhos que chegam para jogar ou para estudar, você faz o lanchinho da tarde. Uma mesa de congregação, né? Congregar pessoas, reunir pessoas, aglutinar pessoas dentro de um convívio, dentro de um lar. Independente se sejam família, amigos, não importa. Estar sobre um lar, este lar, esta casa, esta mesa, essa cozinha, ela tem uma representatividade social. Eu uso até dizer sociocultural. Por quê? Por exemplo, minha família são descendentes de italianos. Nós temos uma mistura muito interessante, não é? O brasileiro, a comida do brasileiro geralmente é arroz, feijão, uma salada, uma carne.
refrigerante para quem toma, eu não bebo refrigerante há muitos anos, mas tomo um suco. Mas a linha da minha família, por ser muito italianíssima, né, italiano, é muito comum, final de semana, famílias se reunir, massas, vinho, e ali se senta, se conversa, bate papo, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, quem subiu, quem desceu, quem ganhou, quem perdeu, quem nasceu, quem morreu, e vai espiada, e conta coisa séria. Então a mesa é um lugar de congregação, e essa mesa quase sempre está numa cozinha. Por isso que é importante nós compreendermos a dinâmica e a seriedade que se dá a esta divindade, não por ela ser o Deus protetor da cozinha, mas o que se faz naquele espaço. E como esse espaço age, reage, interage na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que por ela passam. Tanto que, quando nós olhamos para essa sociedade, a forma como a sociedade chinesa se organiza através do mito, essa sociologia dessa sociedade vai mostrar a primeira coisa sobre a relação da hierarquia social e a família. O relato anual, né, a crença de que Zhao Zhen ascende ao céu para relatar as ações de cada família ao imperador de Jade, reforça a hierarquia social e a importância da família na cultura chinesa. 2. O comportamento adequado, a necessidade de agir corretamente para garantir um bom relatório de Zhao Zhen, enfatiza a importância da conduta moral e ética dentro do lar e também fora dele, obviamente, né? O papel da mulher, a mulher muitas vezes é responsável pela confecção da imagem de Zhao Zhen, que assume um papel central na manutenção da ordem e da harmonia na família. E todos aqueles que vêm congregar a família, como eu dei alguns exemplos atrás, né? Controle social e moralidade, né? A vigilância divina, a presença constante de Zhao Zhen na casa serve como um mecanismo de controle social, incentivando comportamentos virtuosos e punindo os desvios. Valores culturais. Através do mito são transmitidos valores como respeito aos mais velhos, honestidade, importância da família dentro de uma sociedade. A família é o menor núcleo de sociedade. É nela que você aprende a viver em sociedade. Se a família é desordenada, a sociedade será desordenada, porque ela é um espelho. Coesão social. O mito contribui para a coesão social ao promover um senso de comunidade e compartilhamento de valores comuns. Lembra que eu falei com vocês agora, há pouco tempo atrás, né, acho que foi na quarta-feira, o programa O Papo É, sobre a questão da violência. Por que a violência no mundo moderno está tão forte, tão presente e, vez por outra, ela é um fantasma que nos assombra e nos assusta dependendo da situação? Porque nós nos tornamos tal ponto de egoísmo que nós não pensamos mais no ser humano, no coletivo. Nós pensamos no ser humano, no individual. O que é bom para mim. Só que aquela situação, o que é bom para mim pode não ser para o outro. E o que é bom para o outro também pode não ser bom para mim. Agora, não é porque o que é bom para mim não é bom para o outro e vice-versa que determinadas ações sociais não são boas. Eu tenho que ser crítico. Pode não me favorecer diretamente, mas ela favorece milhões de pessoas? Ela não é boa? Claro que ela é boa. Pode não me favorecer porque a vida esteja num patamar sociocultural acima daquelas pessoas que vão ser beneficiadas, mas ela é boa. E aí o meu beneficiamento é individual. Porque se naquela camada há algum problema de violência, insegurança, com determinadas políticas sociais vai se resolver aquilo, eu vou alicerçando a minha segurança e a segurança do meu lar. Por isso, volto novamente aqui na coesão social, para promover senso de comunidade e compartilhamento de valores comuns. Valores comuns é aquilo que vai para todo mundo. Não é o que eu acho, o que eu penso. O que eu acho, o que eu penso é a última medida
É a última da última medida. Por quê? Porque você tem que esgotar todas as opções coletivistas. Quando o coletivismo não dá certo, aí você vai para o individualismo. Mas quando chega no ponto de que o coletivo não funciona mais, é porque nós estamos na total barbaridade. A sociedade caiu na barbárie. E aí é aquele ditado, né? É cada um por si, Deus para com todos. Eu espero que nunca chegamos a este ponto, porque aí será a falência de toda a estrutura social que nós, seres humanos, construímos e interagimos, né? Religião e espiritualidade. No que tange à religiosidade, o mito dessa divindade é muito popular. Por quê? Entrelaça com práticas cotidianas e com a crença. E aí, essa relação do ser humano com o ser divino, né, com Deus ou com os deuses, seja como for, esta relação entre eles é caracterizada por uma troca de favores, onde os humanos buscam proteção e prosperidade em troca de boas ações. E os símbolos que caracterizam esta divindade? Cozinha como centro da vida familiar, que acaba adquirindo um significativo simbólico, representando a nutrição física, espiritual e social. Você veja que não tem divisão, não tem como dividir isso, não tem como dividir. Festividades e as suas tradições, né? O ciclo anual, o mito de Zhaojun, está ligado à festividade do Ano Novo Chinês, que marca o ciclo, né, de um fim de um ano e início de outro. Renovação, celebração, semelhante ao nosso Ano Novo, né, do Ocidente, que nós celebramos no dia 31 de dezembro. Transmissão da cultura, né? Estão associadas a essa divindade como oferendas, doces, que servem para transmitir a cultura de geração em geração. E que tange as mudanças sociais e as adaptações no tempo e na história da sociedade, né? Na modernidade, apesar de suas raízes serem antigas, o mito de Zhaojun continua a se adaptar às mudanças sociais em contextos urbanos e modernizados. A crença pode se manifestar de forma mais sutil ou se mistura a outras crenças. A resiliência cultural, a persistência do mito ao longo dos séculos demonstra sua importância cultural e sua capacidade de se adaptar a diferentes contextos históricos. É claro, como eu falei, né? A cozinha sempre vai existir. Por isso que a adaptação dessa divindade ao mundo moderno, ele vai repaginando, vai ganhando uma nova nuance, nova maquiagem, nova roupagem, mas a essência prevalece. Já psicologicamente falando, a questão da projeção e identificação do mito. A consciência moral começa por ela. Ao projetar Zhaojun a função de observador e juiz dos atos das pessoas e acaba externizando a sua própria consciência moral. A crença de que seus atos são julgados por uma figura divina serve como mecanismo de autocontrole e autoobservação. É fácil. Essa é muito fácil de matar. Dentro da sua casa você tem um jeito de ser. Talvez seja você mesmo. Mas lá fora você bota uma roupagem diferente. Por quê? Porque você tem medo de ser. Lá você está sendo vigiado. Se você está sendo vigiado, você tem que ter um comportamento para que você não seja recriminado pelos olhos que te vigiam. Logo, você vai se deparar com situações que vai provocar os seus instintos. Você tem que ter autocontrole, porque se você perder o seu autocontrole, você também será julgado. Portanto, essa ideia de identificação vai trazendo para nós muito forte a crença de que eu tenho que me controlar, eu tenho que domar os meus instintos, porque existe alguém que está me observando. Religiosamente, nós, no mundo ocidental, nós, para quem é cristão católico, os 10 mandamentos, os pecados capitais e os mandamentos da igreja, basicamente é que governa a nossa existência, a nossa consciência, e nós trabalhamos ela no dia a dia. Para quem é protestante, deve ter outros mecanismos. Para quem não é cristão de nenhuma nuance, também vai ter os seus mecanismos que vão nos auxiliar nessa métrica, né? Medir nossas ações, os nossos pensamentos, e para sermos responsabilizados por elas ou não, né?
E como mecanismo de defesa? Negação. Oferecer doces à divindade antes da sua ascensão ao céu pode ser visto como uma forma de negar comportamentos indesejáveis, na esperança de que o Deus se esqueça de relatar os mesmos. Racionalização. Justificar comportamentos inadequados, atribuindo-os a influências externas, como mal olhado, má sorte, pode ser uma forma de aliviar a culpa e a ansiedade. É claro que traz um alívio, mas não liberta das consequências. As consequências você vai ter que arcar com elas. Isso me deixa bem claro. Portanto, o que acontece? Eu tenho que entender os mecanismos e saber utilizar esses mecanismos a favor da minha vida enquanto ser individual e enquanto ser coletivo. Aí sim, eu vou estar joinha, né? Controle da ansiedade, né, dentro das funções psicológicas. A crença pode funcionar como um mecanismo para controlar a ansiedade relacionada ao futuro, o que vai ser amanhã. Ao acreditar que as suas ações serão recompensadas ou punidas, o indivíduo se sente mais seguro e confiante. E, ao mesmo tempo, serve para nos ajudar a fortalecer os nossos laços sociais. Por quê? Esses laços sociais e o sentimento de pertencimento a um grupo, a crença compartilhada em uma figura divina, cria um senso de comunidade. É claro, nós somos pessoas indivisíveis enquanto pessoa individual, eu, pessoa única, mas eu compartilho de culturas com outras pessoas. Por exemplo, eu moro no interior do estado de São Paulo, na região leste do estado de São Paulo. Eu moro no Vale Histórico Paulista. Então eu sou um interiorano que mora na região leste do estado, dentro do Vale Histórico Paulista. Tudo isso molda quem eu sou, a minha cultura. Da mesma forma, quem mora na capital paulista, na cidade de São Paulo, já vai ter um outro tipo de cultura. Quem mora na região norte do estado de São Paulo, outra cultura. Quem mora na região oeste do estado de São Paulo, já vai ter outra cultura. E o mesmo vale para todos os estados do Brasil. Não existe uma identidade única. Aliás, nunca vai existir. Eu acho que já deixei muito claro para vocês isso ao longo dos programas Mitologar, e o Papo também tem batido em alguns temas sobre isso. Não existe ninguém igual a ninguém. Ninguém é feito em série. Portanto, essa cosmopolização humana, porque ela está dentro de mim. Eu sou um ser cosmológico. Não cosmológico no sentido de universo, mas no sentido de que existe vários mundos dentro de mim que perfilam-se, que se unem, que se moldam, que conversam entre si e que geram o ser humano que eu sou. Logo, a sociedade também é uma cosmologia. Por quê? Porque ela é reflexo de mim. Então, nós vamos estar em grupos organizados que mais ou menos são semelhantes, mas nenhum grupo é melhor do que o outro, nenhuma raça é melhor do que a outra, nenhuma etnia é melhor do que a outra, porque no preto e no branco, quando você começa a observar, pesquisar a fundo, todas as crises, todos os dilemas, todas as dúvidas são iguais para todo mundo. Por isso nós temos que entender, quando nós falamos de ação comunitária, de sociedade, está dizendo eu, você e as demais pessoas, né? E essa responsabilidade, ela está aí. Ela está aí porque nós precisamos entender que os laços sociais mudam, moldam, cresce, se desenvolve e melhora o meu mundo, o seu mundo, o mundo de todo mundo. Autoconhecimento, né? A reflexão sobre os próprios atos motiva pela crença em que este Deus nos estimula a nos conhecer e a buscar um desenvolvimento pessoal. Aquela velha frase, né? Que eu seja melhor ontem do que hoje e amanhã que eu estou sendo hoje. É basicamente isto. Responsabilidade, a ideia de que cada indivíduo é responsável pelos seus atos e que suas ações têm consequências, que promove um senso de responsabilidade individual. Ora, isso é óbvio.
Isso é óbvio. E nós precisamos muito ter na nossa cabeça essa questão dessa responsabilidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo irresponsável, onde as pessoas fazem o que fazem e jogam a culpa. É problema do sistema, é problema do outro, é problema da pobreza, é problema da marginalidade, é problema da corrupção, é problema da economia que não vai bem, é problema da guerra na Ucrânia, é problema do dólar que está embaixo, é problema do Donald Trump, é problema do presidente da República que está governando, é problema do governador. Não! O primeiro problema é seu. Tem um ditado que a minha mãe fala que se o problema começa com eu, o problema é seu. Se o problema começa com eu, o problema é seu. Então o que acontece? A responsabilidade começa por mim. Eu tenho que entender qual é a minha responsabilidade, primeiro como ser individual, dentro da sociedade que eu estou vivendo, construindo e reconstruindo ela todos os dias. E aí sim eu vou poder entender o que está acontecendo nessa sociedade, como esta sociedade está reagindo às coisas que eu estou fazendo. E aí, em conjunto com outras pessoas, nós vamos melhorar essa sociedade. Por que que o nosso mundo, essa sociedade, esse nosso mundo, ele é um mundo de desafios? Porque nós esquecemos a primeira de todas significâncias da vida. O que eu faço, o que eu falo e o que eu boto empenho repercute na minha vida e na vida das pessoas. Portanto, se o mundo não está muito bom, se a sociedade não está muito boa, é porque eu estou falhando como ser humano. Eu estou falhando como ser consciente. E eu vou responder por isso. A responsabilidade está aí, as coisas estão aí. Se está passando perrengue, é porque você não está fazendo certo. Você não está pensando certo. Você não está trabalhando certo dentro desta sociedade. E é claro que a conta vem. A conta chega para todo mundo. E tem uma coisa que eu aprendi na minha curta vida, né, e sempre vai ser uma curta vida, né, a vida do ser humano é muito curta, é que ninguém vai embora sem pagar a conta. Você, antes de expirar, dar teu último suspiro, você ainda vai pagar até o último centavo das coisas que você fez, sejam elas boas ou ruins, mas você paga. Nem que seja no leito de morte, mas você paga. Você não vai embora sem pagar a conta. Por quê? Porque é uma questão lógica, gente. É uma questão lógica. Nós vivemos numa sociedade, nós interagimos numa sociedade. Então, as coisas que nós falamos, pensamos, volta para nós. Você lança e ela volta para você. Agora, qual é o pulo do gato? Saiba o que você está falando. Saiba o que você está lançando no mundo, porque aí você vai saber o que vai voltar para você. Se você não tem consciência daquilo que você está fazendo, você vai receber as consequências daquilo. Então preste atenção. É o famoso ditado, né? Eu planto cravos e vou querer colher rosas. Não, você vai colher cravo. E cravo espinhoso, até dependendo da situação, se é que existe cravo espinhoso. Então tudo vai depender das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E aí volto a dizer novamente, nós estamos num período muito oportuno de mudança de vida. As eleições municipais servem para isso. Se sua cidade não está boa, se o seu prefeito não é bom, se os seus vereadores não são bons, não estão correspondendo às reais necessidades que a sua cidade precisa, pode trocar. Vai atrás de quem realmente está interessado em atender a demanda da sua cidade, do teu bairro, da tua rua. Nada é para sempre. Não existe um bem que seja eterno e um mal que nunca termine. Tudo tem um fim. Agora, cabe a cada um de nós entendermos as nossas ações sobre este mundo. Nós vamos passar e o mundo vai continuar. Portanto, quando nós falamos das nossas ações e das nossas responsabilidades, ela é muito séria e as pessoas estão brincando com isso. Não estão vendo o mal que estão causando para si próprio e para sua descendência. Principalmente para sua descendência, que vão sofrer as consequências muito mais do que você. Porque dependendo da idade que você tiver,
Daqui a pouco você está descendo a sepultura. Alguém vai pagar a conta. Você vai começar a pagar a conta até o último suspiro seu. E outra pessoa vai receber os juros dessa conta. Então, cabe a cada um de nós pensarmos como que nós vamos deixar o mundo para a próxima geração. Geração essa que pode ser dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, tataranetos. E aí a questão de consciência. Este mito do Deus da cozinha, ele fecha o bloco da mitologia chinesa. Estamos no último programa sobre mitologia chinesa. E ele vem fechando por quê? Porque, literalmente, quando se celebra o Ano Novo Chinês, né, é o fim de uma coisa, o final de um ano e o início de um outro. Finalização de uma coisa e início de outro. O que precisa ser finalizado na tua e na minha vida para se inicializar uma nova coisa? O que precisa ser corrigido, o que precisa ser mudado, o que precisa ser refinado, o que precisa ser dilapidado na sua vida para que se amanhã ou depois se alcance o objetivo ou o resultado desejado. Aí é cada um de nós pensarmos muito friamente, muito pé no chão sobre qual é a minha participação, primeiro na minha vida particular, depois na minha vida familiar e por último na minha vida social. Se eu realmente estou sendo uma pessoa participativa, atuante, ou se eu estou sendo uma pessoa ignóbil. Se eu estou sendo uma pessoa ignóbil, estou fazendo um desserviço para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar e para a minha vida social, está na hora de eu rever meus conceitos. Saber que está errado não é vergonha nenhuma. Saber que está errado, aliás, é o princípio da virtude, que você vai percorrer, vai persistir, vai perseguir no que é o correto. Vergonhoso é você saber que está errado e continuar agindo errado. Bem, meus amigos, fechando o bloco da mitologia chinesa, este foi o mito do Deus da cozinha e tudo que se cerca deste pequeno e ao mesmo tempo imenso universo que está dentro de todas as casas do mundo afora. Um bom final de semana a todos e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.